Gente, olha só. Eu fiz essa folha que estava por cima dessas maçãs. Aí então eu dei um pouco mais de luz nela, tá ok? E eu quero dar uma dica a vocês. O trabalho tá pronto e seco, tá vendo? Então eu aconselho vocês a fazer o seguinte: vocês peguem o branco e vamos tonalizar a luz. Como você pode perceber, a luz ela secou e ela é bom ela acender mais. Então a gente pega um pouco de branco com o pincel 2, 2 e a gente vai reforçar o tom de luz. Ó, tá certo? Não precisa ser em todas as partes da folha não. Mas quando você sente que ela tá muito clara, com pouca iluminação, você faz isso, ó, dá um reforço, tá? Como eu falei, não é em todas as partes não, tá? Só em algumas, pelo menos eu gosto de dar esse reforço de luz. Com o trabalho já seco, porque na hora você não vai perceber, tá? Na hora você não vai perceber, só depois. Aí você pode repetir aqui, ó, tá vendo? Como essa ficou boa, ó, você for repete aqui, 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 tá bom? Mas agora vamos fazer o restante das coisas que faltam. O talo, por exemplo, aqui, ó, o galho, a gente vai usar o sépia. Eu já passei um pouquinho de clareador aqui, a gente pega o sépia, deixa eu lavar porque tava com branco. Pronto. O mesmo pincel, gente, o 151.2. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o pincel, eu não quero assim, de um lado não. Você vai colocar só uma parte do pincel assim, ó. Tá vendo? Ó, todo. E você vai apertar ele. Deixa eu ver se eu consigo, pra vocês verem. Vocês vão apertar assim, ó, aqui. Tá vendo? Que eu dei um aperto. Pronto. Certo? Pronto. Agora você coloca o pincel com a tinta de um lado pra você marcar o galho. De um lado e do outro. E preenche. Eu vou fazer assim, do mesmo jeito aqui. Pronto, gente. Eu preenchi aqui e esse pedacinho aqui do galho. Vejam só, eu troquei o pincel, peguei um bem lixado que eu tenho. Gente, veja só, pincel é uma coisa muito particular de vocês. Eu tenho os meus, eu tenho inclusive uns velhinhos que eu gosto muito. Inclusive um quase sem cerdas, mas assim, é muito particular de cada um. Por exemplo, aqui eu peguei um bem lixadinho, ele é bem durinho também, a cerda dele, para poder fazer esse galho aqui, ó. Eu coloco a tinta de um lado do pincel, ó, tiro aqui o excesso, venho aqui, ó, no final do galho e puxo. Tá vendo? Ó, molho, tiro um pouquinho o excesso, reforço aqui e puxo. Tá vendo? Pronto. Tem outro galho ali, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vem aqui, ó, e puxa. Se ficou claro, a gente reforça. Mas esse pincel lixado ajuda, ó. Tá vendo? Tá vendo assim? Pronto. Agora a gente vai dar luz. Pra dar luz eu volto com o pincel 2 que eu tenho. Ele tá sujo até de sépia, não tem problema nenhum. Eu só vou passar o pano mesmo. Tá? Aí com o branco, uma iscazinha de branco. A gente vai colocar uma luz aqui nesse começo de galho. Assim, gente, eu vou até virar, vou tentar virar assim pra vocês verem. Ó. Só de um lado, tá? Só de um lado. Ficou muito bom porque eu tô virada. Mas aqui a gente vai esfumaçar. Pronto. E com o branco, eu vou dar uma luz no meio desse galho. Vou depositar tinta branca. Vou depositar tinta branca aqui no meio, tá? Vou enxugar o pincel e vou dar uma esfumaçada para ambos os lados.
tá bom? Eu vou dar a luz aqui e já já eu volto. Pronto, gente. Coloquei a luz aqui e um pouquinho de luz aqui, tá? O galho é só isso. Pronto, agora vamos fazer umas florzinhas aqui para dar uma vida a mais no trabalho, para não ficar somente assim. O que eu vou pegar? O rosa escuro. Gente, aqui não tem risco, tá? Das flores. Mas eu vou colocar, porque eu sei onde é. Aqui, ó. Rosa, pincel só na ponta do pincel. E vou fazer o seguinte, eu vou deixar o pincel em pé. Vocês estão vendo, ó. Aqui, eu quero uma flor aqui. Então, eu vou deixar o pincel em pé e vou fazer isso, ó. Um círculo. Vou apertando, apertando. Pronto. Outra flor. Eu quero aqui desse lado aqui. Mais ou menos aqui. Pronto. Aí eu vou apertando, apertando, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui em cima... Gente, eu não usei o clareador, tá? Não achei necessário. A tinta está líquida. Aqui, ó. Eu vou colocar uma flor aqui. E vou colocar outra aqui. Você pode apertar o pincel para que a tinta entre bastante na trama do tecido, tá? Pronto. Com o pincel... vou usar um pincel menor, gente. Esse daqui. O 151 pequenininho ele. A gente vai pegar o branco e a gente vai formar as pétalas da flor. Tá ok, ó? Bastante tinta. A gente vai fazer 5 pétalas. 1, 2. Aqui, ó, gente. Deposita bastante tinta e puxa. Vocês não precisam se preocupar em fazer com perfeição essas pétalas, não, gente. É só colocar bastante tinta no começo e o resto dá uma puxadinha. Ó. É assim mesmo, tá, gente? Com bastante tinta. Porque essa tinta ela vai secar e talvez até vocês tenham que reforçar, como vocês reforçaram aqui da folha. Ó. Bastante. Eu não coloco tinta de um lado só, não. Eu passo a tinta no pincel, ó, que ele fica encharcado. Aqui você vem, deposita bastante e puxa de leve. Na hora de puxar é que vocês vão colocar mais tinta aqui no começo e na hora de puxar é a mão leve. Aqui, ó, coloco bastante e puxo com a mão leve. Que eu quero que essa pétala fique forte, a tinta fique forte branca no começo e o meio dela um rosa suave. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. É só isso. Vou fazer ali também, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Eu fiz 2 aqui, fiz 2 ali. Como eu falei pra vocês, à medida que ela for secando e você tá sentindo que ela tá mais rosa do que branco, você pode dar um reforçozinho com o branco, tá? Pronto. Agora, com o mesmo pincel, eu não gosto de usar o pinta-bolinha não, tá? Eu prefiro o pincel. Tá bom? Então, com o mesmo pincel, eu coloco o amarelo ouro, chacadinho, e dou uma mescladinha aqui no meio, que é o miolinho dela, ó. Eu não gosto do pinta-bolinha, mas se vocês quiserem, acharem melhor, vocês fazem. Aqui, ó. Só isso. Agora, pra dar mais uma sombra, eu gosto muito de sombra. Sombra, acho que chama bastante o desenho. Aqui no miolinho, pra ele não ficar só assim, eu vou usar o pincel filete. Tá? O pincel filete, ó. E o sépia. Bem pouquinho, na ponta do pincel, ó. A gente vai fazer isso, ao redor, só de um lado do miolinho da flor. Parece besteira, né, gente? Mas isso aqui chama. Tá vendo? Dá um detalhezinho no miolo que chama a florzinha, ela fica mais delicada. Tá vendo? Vocês não precisam fazer certinha não, tá, gente? Só encosta o pincel um pouquinho no sépia, aí de preferência o filete, e faz isso.
A florzinha é só isso. Tá bom, gente? Gente, meu trabalho só é assim. Vocês quiserem colocar mais flor, vocês coloquem. Entendeu? É a critério de vocês. Pronto. Gente, agora vejam só. Uma coisa que eu vou ensinar vocês. Depois do trabalho pronto, sempre você vê um detalhe que você gostaria de organizar melhor. Por exemplo, aqui, eu vou dar mostrar a vocês assim. Que eu estou vendo agora. Que eu vou ter que clarear mais essas luzes, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou fazer agora. E outra coisa que eu percebi, que eu preciso de mais um pouco de sombra. Tô achando essa sombra muito pouca. Então eu vou colocar mais, depositar aqui mais. Gente, não se preocupe não, que ele tá seco não, tá? Ó. Eu vou colocar mais sombra em algumas partes. Essa folha tá deitada aqui, então ela requer mais sombra. Então, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a sombra. Ó, essa também tá aqui deitada. Eu tô achando a sombra muito pouca aqui, ó. Eu vou colocar, vou reforçar a sombra dela aqui. Isso vai dar vida ao trabalho de vocês. Vai dar valor, porque aqui, ó, quando a pessoa, veja só, aqui, ó, a pessoa enxerga a sombra da folha, ele já tá ganhando mais. Aqui, sim, também, ó, gente, aqui essa flor, ela está por cima dessa maçã, né? Isso, então ela requer uma sombra aqui. Eu não vou colocar com sépia não, tá, gente? Eu vou colocar com uva, porque a sombra da folha é uva. Aqui, eu tô reforçando aqui com sépia, que é só o chão. E é pouca também, tá, gente? Mas, como eu disse, quando o trabalho seca, ele sempre pede, às vezes, algum retoque. É normal você vir dando um retoque. Tá vendo? Pronto. Eu vou pegar agora o uva e vou dar uma sombrazinha embaixo dessa flor. O uva. O pincel seco, gente, assim, uma isca mesmo, tá? Uma iscazinha assim. Você vem aqui, ele tá aqui, então requer uma sombrazinha aqui, ó. Bem pouquinha, tá, gente? Não é pra exagerar, não. Acho que já deu pra aparecer, né? Ok, gente? Pronto, gente, o trabalho tá terminado. Como eu falei pra vocês, vocês vão pegando a prática com o tempo, vocês vão vendo onde tem sombra e luz, vocês dão reforço. Tá bom, gente? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz com carinho pra vocês. Um abraço, meninas, até a próxima.